A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e primeiramente eu gostaria de pedir perdão. Ontem não sei o que aconteceu, não consegui de maneira nenhuma enviar o vídeo, tentei de todas as maneiras, fiquei muito tempo, fiquei até quase meia-noite tentando enviar o vídeo, não consegui. Eu estava em Itaju do Colônia. Hoje, como vocês podem ver, já estou em minha casa em Itabuna. Cheguei aqui de manhã, também tentei enviar o vídeo, não consegui. O jeito foi apagar o vídeo e refazê-lo. Então Deus abençoe que esse vídeo seja transmitido. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje terminaremos a epístola aos Hebreus, leremos a partir do capítulo 11, justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só, aqui diz que os mundos foram criados. Então lembre-se, Deus criou o mundo, o reino dele para nós, e assim com a entrada do pecado, então nós não podíamos continuar lá, porque lá não existe pecado, então criou a terra para que nós pudéssemos viver aqui. Mas no final os salvos voltarão para lá, né? E a gente continua aqui. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi traslado para ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e assim, sem saber para onde ia, em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído,
teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí até em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, participaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, né? Eles estão à espera da promessa, porque Jesus virá a segunda vez. Lembrando que quando Jesus padeceu na cruz, né, os que morreram, né, na presença de Deus até aquele momento, eles foram ressuscitados ali, quando Jesus morreu na cruz, né? Agora, os que morreram depois, que morreram na presença de Deus, esses estão aguardando a segunda vinda de Jesus para então ressuscitar. Por isso que diz aqui que ainda não alcançaram a promessa, porque eles ainda dormem, né?
estão esperando ainda a vinda do Senhor, para ver como a fé é importante. Mas a palavra de Deus diz que basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? De uma semente de mostarda. E o porquê de uma semente de mostarda? Porque a semente de mostarda é a menor semente que existe, ela é muito pequenina, mas quando plantada e cuidada como se deve, né, aguada, né, cuidada direitinho, ela se transforma numa gigantesca árvore. E é assim com a fé, uma fé mínima, mas se ela for cuidada, se ela for regada todos os dias, ou seja, orando, jejuando, louvando, adorando ao Senhor, lendo as Escrituras, confraternizando com os irmãos, ajudando a quem precisa, né? Fazendo o que agrada ao Senhor, essa fé vai aumentando cada vez mais. E a gente continua no capítulo 12, exortação em permanecer na fé e na santificação. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parecer ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É que normalmente é assim, né? Nós seres humanos realmente não gostamos de ser corrigidos, né? Lembra quando criança, que sua mãe, seu pai lhe chamava atenção, na adolescência principalmente, né? Que ainda quando criança a gente não entende muito das coisas, mas na adolescência principalmente, quando a mãe chamava atenção de alguma coisa, o pai chamava atenção, ai, que era aquela coisa, ai, que mãe chata, que não sei o que, mas hoje a gente sabe dar valor àquelas correções, né? E Deus é assim, Deus na hora ele corrige, a gente pensa que, nossa, como que pode falar tanto assim, né? Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, de tranquilidade, mas ele também é um Deus de ira, né? Se for contra os seus princípios, se blasfemar contra ele também, ele é um Deus de ira. E outra, ele é um Deus da vingança também. Aquele que peca contra os seus ungidos, né? Aquele que maltrata os seus ungidos também, ele se ira contra essas pessoas, né? Então a gente sabe da força de Deus. Então quando Deus chama a atenção de seu filho é para valer. E a gente fica meio assim quando a gente é chamado a atenção.
Mas Deus faz isso por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós, né? Ele sabe do que vai acontecer se a gente continuar nesse caminho. Se Ele está nos corrigindo, é porque estamos fazendo algo errado. E se a gente continuar nesse caminho errado, Ele sabe que o final vai ser morte e a morte eterna. Então Ele está nos chamando a atenção, nos corrigindo para que voltemos para o caminho certo. Então, por isso que Deus repreende os seus filhos e não repreende os ímpios, porque os ímpios não estão sob os seus mandamentos, né? E a gente continua aqui a partir do versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitada porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviam pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual morreu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino em que não se pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, né? O mundo inabalável, obviamente, é o reino de Deus, né? Esse é o mundo inabalável para o qual desejamos todos ir. Exortações finais para finalizar a Epístola de Hebreus. Capítulo 13. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Gente, coisa importante aqui, Deus os julgará, né?
Deus não está falando que ele vai ser punido, que ele vai ser salvo ou coisa do tipo. Deus está dizendo que ele julgará, não nós. Então, não é a nossa função julgar alguém por qualquer tipo de atitude. A nossa função como filho de Deus é levar a palavra do Senhor, é levar ao conhecimento do Senhor, levar a palavra do Senhor ao conhecimento das pessoas que cometeram os pecados, que seja adultério, que seja mentira, que seja roubo, qualquer tipo de pecado, para que essa pessoa tenha oportunidade de arrependimento e se voltar ao Senhor. Mas não é nossa função julgá-lo, muito menos condená-lo ou puni-lo. Quem julga é Deus, não nós. Todas as pessoas têm as suas opções. Deus deu livre-arbítrio para cada um. Então todas as pessoas têm as suas escolhas, suas opiniões. A nossa função é levar o nome do Senhor, é expressar o que o Senhor deseja para os seus filhos. Se essa pessoa acatar esse conhecimento, oh maravilha, alegria no céu. Se ela não acatar, o que a gente pode fazer é orar, continuar orando para que essa pessoa, em tempo hábil, ela possa ainda aceitar o nome do Senhor e assim se arrepender de seus maus caminhos e se voltar para o Senhor. Se no tempo hábil ela não aceitar, infelizmente, a gente sabe qual será o final dessa pessoa, tá? Mas nunca julgue, porque lembre-se que Deus diz, não julgueis para não ser julgados. Não tire a trave do olho do seu irmão, sem antes tirar a trave do seu próprio olho, tá? Então, não olhe para o seu próximo com indignação, com desdém, com não sei o quê. Olhe para o seu próprio umbigo, como está a sua vida com Deus, o que você anda fazendo da sua própria vida, como estão os seus pensamentos, como está o seu coração, que é o que mais importa para Deus, é o coração, como está o seu coração, tá? Então não julgue as pessoas, não pense, acontece, é da natureza humana, isso da natureza humana, acontece alguma coisa na vida de alguém e a gente fica pensando, como que pode tomar certa atitude? Isso é da natureza humana. Mas se isso acontecer contigo, se arrependa no mesmo momento, peça perdão para Deus e peça para que Deus haja na vida dessa pessoa, tá? Porque senão essa condenação também pode recair sobre você, né? Lembre-se que a gente tem que agradar a Deus e não blasfemar contra Deus, não contrariar a Deus, né? Que no caso, se a gente julgar uma pessoa, a gente estará contrariando a Deus. E a gente continua aqui a partir do versículo, perdão que eu até me atrapalhei aqui, a partir do versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contendo-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa se vestir, que a gente tem contas para pagar. Então, ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Lembra, ele mesmo diz, olha os pássaros, né? Que eles não trabalham, né? E mesmo assim, eles têm os seus alimentos, né? Olha os lírios. Nem Salomão teve vestes tão lindas como os lírios, e mesmo assim eles secam e morrem, né? Então, procurai primeiro o reino de Deus, coloca Deus sempre à frente de tudo e todos, e o mais será dado, porque Deus ajuda aquele a quem segue os teus caminhos, né? Tudo coopera para o bem daquele que crê. Versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Quando fala de pastor é uma coisa um pouco delicada hoje em dia, né? Porque infelizmente tem muitos aí usando o nome do Senhor em vão. Então preste muito bem atenção, né? Porque aqui ele fala para nós imitarmos os pastores. Só que hoje tem falsos pastores, né? Tem muitos que estão aí comercializando o nome do Senhor. Então, abra os olhos, né? Abra os olhos. Não, agora sim, você vê que está acontecendo tal coisa, tá, tudo bem. Não é porque é pastor que você não deve chamar atenção. Deve sim, a palavra de Deus diz que você deve chamar a atenção do seu irmão. E, embora seja pastor, está, vamos dizer assim, num nível acima em questão de hierarquia, mas ele é seu irmão. Aos olhos de Deus somos todos irmãos. E a palavra de Deus diz que se você vê o seu irmão pecar, você tem que lhe chamar a atenção, porque senão você também é participante do pecado. Agora, a tua parte você tem que fazer, congregar, devolver seus dízimos, se sentir em seu coração ofertar, né, fazer as suas doações, ajudar da maneira que pode. Agora, se esses pastores que usam o nome de Deus em vão, devemos orar para que esses pastores abram seus olhos espirituais para que eles enxergam o caminho que estão trilhando, que é um caminho de morte. Porque o julgamento vai ser ele e Deus, né? Não seremos nós, será ele e Deus. Então, mas se eu sei que aquele pastor ele não tem a unção do Senhor, se eu estou vendo claramente que aquele pastor está ali para vender o nome de Cristo, obviamente eu não vou congregar ali. Deus vai me falar isso. Deus vai apresentar em meu coração que ali não tem a bênção do Senhor e Ele vai me mostrar aonde tem a bênção do Senhor para que eu possa congregar, que já aconteceu isso comigo e hoje, graças a Deus, estou muito bem onde congrego, entendeu? Mas em relação a pastores que vendem o nome de Deus, isso aí será julgado, ele será julgado por Deus, né? Como falou anteriormente aqui, Deus julgará. E esses serão cobrados muito mais, porque eles conhecem a palavra do Senhor. Então eles sabem do que estão fazendo, eles sabem muito bem o que estão fazendo e estão fazendo com consciência, né? O que é pior. Então a palavra de Deus diz que serão muito cobrados, tá? Mas você não pode deixar de acreditar no Senhor, deixar de seguir os mandamentos do Senhor, deixar de seguir o caminho do Senhor por causa desses falsos pastores. Inclusive haverá falsos profetas, haverá o anticristo, inclusive, e você não pode deixar de seguir a Cristo porque haverá o anticristo, né? Você tem que se permanecer firme na fé, você tem que se permanecer firme no caminho do Senhor, não permita se desviar, porque os demônios, se o demônio usa dessas pessoas que usam o nome de Deus em vão, exatamente para enganar as pessoas. Não se deixe ser enganado. E a gente continua aqui no versículo 9. Não vos deixes levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifica com graça e não com alimentos de que nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que nada tem direito de comer os que se servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Aqui já é coisa da época, né? E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada.
Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil, né? Como está falando aqui, eles darão conta delas, né? Esses pastores darão conta de todas aquelas almas que eles têm que cuidar, né? Que eles têm que guiar aquelas ovelhas ali. Então, se são falsos pastores, esses falsos pastores também responderão por todas aquelas pessoas, né? E versículo 18: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que têm tudo, que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com insistência que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glorificado por todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Amém. Que palavras maravilhosas, né? Acabei prolongando bastante esse vídeo hoje, Deus abençoe que ele carregue. Aqui a carta aos Hebreus aqui, na realidade, foi mais ensinamento, né? Eu que acabei falando um pouquinho mais, mas é que quando se fala da palavra do Senhor, a gente acaba se empolgando mesmo, porque é muito bom, né? Muito bom ouvir a palavra do Senhor, falar sobre a palavra do Senhor. E como fala aqui, sacrifícios ao Senhor, louvor, Deus adora louvor, né? Deus fica muito feliz com louvor. E o louvor também nos faz muito bem. Se você está triste, se você está cabisbaixo, se você está preocupado, coloca um louvor, né? Às vezes tem aqueles dias que a gente está meio desanimado, não sabe nem dizer o que está sentindo, mas coloca uns louvores aí, é muito fácil. E não precisa ter aplicativo, esses negócios pagos e tal, não, que aí no seu celular é só procurar louvores aí, que no YouTube mesmo você consegue colocar para tocar. Coloca alguns louvores para ouvir, inclusive aqui no finalzinho do vídeo aqui, tem uns louvores que é composição de meu esposo, José Carlos Trovari. Ele tem a bênção do Senhor, o dom que o Senhor vos deu, que é tanto o de compor quanto o de cantar, né? Entra no canal dele aí também, dê uma olhadinha, ouça as composições dele aí também, que ele fala diretamente com Deus, é maravilhoso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo.